Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Então, tá bom. Domingo de estudo, né, de escola bíblica. Um dia abençoado, um sol maravilhoso lá fora. Então, nós temos aí só de ver aquele sol ali fora, esse dia limpinho, já é motivo para a gente agradecer a Deus, né, por mais um dia de vida, por Ele nos proporcionar, né, esse dia maravilhoso. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao tema do domingo passado, né, que o diácono Carlos falou sobre o propósito da igreja, e a direção que nós estamos recebendo é para continuar falando sobre isso, né? Então, fiz algumas pesquisas sobre o tema para a gente conversar hoje aqui, né, refletir. Então, a escola bíblica sempre é um momento de reflexão, né? Eu gosto sempre de começar a gente refletindo com coisas simples, básicas, que a gente já sabe a resposta, mas a gente tem que, só para entrar no ambiente, a gente tem que começar com uma reflexão. Então, eu penso, quando a gente pensa em igreja, né, já vem logo assim um pensamento de que o que seria a igreja, né? O que é a igreja, né? Quem é a igreja? Então, nós temos que ter a convicção que a igreja é o povo de Deus, né? E a igreja somos nós. Nós fazemos parte dessa igreja. Então, nós somos o povo de Deus. Nós fazemos parte desse corpo. Então, nós somos a igreja, cada um de nós, né? Aí também a gente já tem que partir para um outro pensamento. Bom, se nós somos a igreja, qual é a função da igreja? O que a igreja precisa fazer? Né? O que Deus espera da igreja, de nós, né? O que Deus espera de nós? E a função da igreja, nós sabemos que é preparar o caminho para o estabelecimento do reino de Deus. Essa é a função da igreja. A função da igreja são muitas, né? Mas a função da igreja é a gente desmantelar o inferno, né? Desfazer as obras, né? E todos tudo que o inferno planeja, né? Para derrubar, destruir as pessoas, a missão da igreja é entrar ali e desfazer as obras do diabo, né? A missão da igreja também é a gente arrebentar as portas do inferno, entrar lá nas trevas e resgatar aquelas pessoas que estão perdidas, que estão aprisionadas pelo diabo, lá sem direção, muitas vezes. Então, esse é o trabalho também da igreja, né? A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno, né? E até foi lido no domingo passado aqui, Mateus 16, 18, que fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então, nós não devemos temer, né? Isso quer dizer que a gente não deve temer. Entrar lá nas trevas para resgatar alguém que está perdido, né? Então, a gente está coberto por Deus para a gente fazer isso. É nossa obrigação, né? A gente pode pensar também que a missão da igreja como eu até anotei aqui para não me esquecer, anotei alguns temas aqui. E a missão da igreja é a gente entrar, né, dentro dessas trevas, como eu disse, agora há pouco, do inferno, e ser luz lá dentro, ser luz lá nas trevas, né? Então está escrito lá em Mateus 5,13 que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Então a missão nossa, como membros do corpo de Cristo, como igreja, é brilhar lá fora, né, onde as pessoas estão muitas vezes perdidas aí. E a gente também não pode falar quando a gente pensa na igreja, a gente tem que pensar em reino, né, em reino. Reino de Deus, existe o reino de Deus, né, que já está preparado, que nós vamos fazer parte, em nome de Jesus, e existe o reino das trevas. Então, a gente tem que ter essa visão como igreja, visão de reino, a visão da igreja é de reino, né? E pensando nisso, a palavra diz, né, em 2 Coríntios, salvo engano, até anotei os versículos aqui, né, para a gente não esquecer, em 2 Coríntios 5:20, né, que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. Olha aqui, que bênção, né? E o embaixador, a gente sabe que é a autoridade máxima, é o representante máximo de um estado, né, junto a um outro estado. Aí trazendo aqui para a igreja
essa explicação, né? Nós somos representante máximo do reino de Deus aqui no reino das trevas, que já é, né, segundo a palavra, já é do maligno, né? Então aqui é o reino das trevas e nós somos representantes do reino de Deus aqui no meio dessas trevas. Então a gente tem que começar o nosso estudo já com essa visão, tá bom, gente? Tá bom, irmãos? Então é isso. É que eu queria fazer de abertura aí. Então, queria que nós abríssemos aí as nossas Bíblias em Atos 2, versículo 42 ao 47. Aqui vai trazer para nós situação das pessoas que se convertiam e começavam a congregar, né? Como que elas faziam, como que elas viviam, o que elas buscavam, né? Então, o Senhor deixou registrado na palavra dele, deu essa direção para nós, como igreja, né? Como que nós devemos caminhar aqui. Aí, no 42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pode deixar lá no 42. Então esse daí já é um norte para a gente, né? Agora é interessante a gente refletir em cada versículo desse, para a gente entender um pouco melhor. Aí diz no 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? O que eles faziam então? Aonde tinha lá um discípulo do Senhor pregando o evangelho, eles estavam lá, eles perseveravam nisso. Deixa eu só silenciar aqui, pessoal, irmão, só um minutinho. E com isso a gente aprende que nós devemos perseverar em buscar o conhecimento, buscar o entendimento da palavra, né? Então, às vezes não é fácil. Esse perseverar, quando nós pensamos em perseverar, quer dizer que não é coisa fácil, porque coisa fácil a gente não persevera, a gente vai lá e faz rapidamente. Agora, perseverar quer dizer que é com esforço, né? É com esforço. Então a gente tem, mesmo dentro das dificuldades do dia a dia, se esforçar para estar aonde tem um discípulo do Senhor pregando o evangelho. E eles faziam isso. E isso para a gente é uma motivação, né? Porque a gente vê que nós muitas vezes desistimos de vir a um culto um dia ou outro por estar cansados ou por alguma outra situação, né? Mas nós aprendemos aqui que nós temos que perseverar. Mesmo estando cansados ou abatidos por alguma situação, temos que perseverar. E também ele fala aqui, ó, em comunhão, né, perseverar em comunhão com os irmãos e na oração, né, orar um pelos outros, estar buscando cenários em que nós venhamos estar orando juntos, como vigílias, ou mesmo na igreja, em algum culto, em algum momento. Então, nós temos que perseverar nisso como igreja. E assim nós estaremos fortalecidos. Pode passar? Em cada alma havia temor. Olha aí. Em cada alma havia temor. Esse temor, ele vai vir nos nossos corações
à medida que nós perseverarmos em conhecer a palavra e perseverarmos em orar, em oração. Aí o Espírito Santo vai nos convencendo, né, das coisas erradas, e aí nós vamos estar tendo naturalmente esse temor da palavra, esse temor do Senhor. E aí quando a gente está dentro dessa visão, dessa busca, né, pela presença de Deus, em perseverar, em aprender, em orar, e nós tivermos nesse temor do Senhor, ali também fala que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Né? Quando a gente está numa vida de santidade, buscando a santidade, o Espírito Santo de Deus, ele opera no nosso meio, no meio da igreja. Isso também nos leva a pensar que os sinais, prodígios e maravilhas acompanham a igreja. Aonde a igreja está reunida, perseverando em aprender, em orar, os sinais, prodígios e maravilhas, os milagres, eles acontecem. Como nós temos visto na nossa igreja. Quantos milagres nós já não testemunhamos aqui na nossa igreja? Até pessoas curadas de câncer nós tivemos aqui já, né? E sempre tem testemunhos de milagres. Mulheres que eram estéreis, que estão gerando, já geraram situações impossíveis aos olhos humanos que se resolveram. Isso é milagre. Esses sinais acompanham a igreja. Eu tive a minha história mudada quando eu realmente assumi a situação de cristão e busquei uma vida de santidade e comprometimento com Deus. A minha história foi mudada. Eu até já contei outras vezes, eu não vou entrar nisso. Mas o Senhor, Ele muda a história. Isso é um milagre. Ele muda a história, situações. Isso já é um milagre. Porque isso acompanha a igreja do Senhor. Pode passar. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então eles se convertiam, ouviam o evangelho, se convertiam. E aí outra situação, eles procuravam estar junto para estar em comunhão, para ter coisas em comum. Então a gente sabe que a gente tem que... Há estudos, né? Mais coisa de coach isso daí, né? Eles falam que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, né? Então faz todo sentido isso também. Por que faz sentido? Porque se eu fico com as pessoas que estão na mesma visão que eu vou estar fortalecido, vou conseguir replicar isso lá fora, a hora que eu for lá no mundo, né? A gente já fica muito tempo no trabalho, muitas vezes, com pessoas que não têm a mesma visão que nós. Agora, a hora que eu tenho uma oportunidade de estar com os irmãos, eu tenho que aproveitar isso, né? Na maior parte, então, a igreja tem que buscar estar juntos, né? Juntos. Aí vocês analisem a situação e filtrem isso. Mas a gente tem que procurar estar juntos. Pode passar. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha que interessante, né? Isso nos faz pensar que nós devemos ajudar uns aos outros. Eu estou no corpo de Cristo? Estou no corpo de Cristo. Eu sei que um irmão está passando por alguma necessidade, está precisando de algo. A igreja tem que, dentro das possibilidades, tentar ajudar essa pessoa, acompanhar ela, até que ela consiga novamente se restabelecer e voltar. Isso, assim, é interessante a gente tentar fazer isso. Aqui na nossa igreja nós fazemos isso. Nós temos um projeto, Missão 12, até estava conversando com o Carlos agora na hora que eu cheguei, para saber como está funcionando certinho. Mas é um projeto maravilhoso, que atende 12 pessoas, né, 12 famílias aí fora. Ou seja, a gente vai lá fora, tenta resgatar essas pessoas. E também nós ajudamos, fora
fora desse projeto, ajudamos pessoas aqui dentro da igreja também que precisam. Quando nós ficamos sabendo, a gente procura ajudar, né, dentro das nossas possibilidades. Então, nós estamos dentro de um contexto da igreja primitiva. Pode passar. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, diariamente eles iam ao templo, né? Nós não temos cultos todos os dias, mas nós temos quarta, nós temos sábado, domingo de manhã e nós temos domingo à noite. Se vocês podem perceber a importância disso, que aqui já está reforçando já algo que falou lá no começo, né? Da importância de nós estarmos na casa de Deus, né? Tem culto, tem a oportunidade de estar aprendendo com os professores, com o pastor, vamos à casa do Senhor. Nós temos que perseverar nisso para a gente estar mais fortes e assim a gente vai ter mais chances, né, de mais conhecimento, na verdade, para propagar o evangelho aí para as pessoas que estão perdidas lá fora. Então essa passagem ela assim nos direciona bastante, né, para o que é o correto para a igreja. Pode passar. Aí eles faziam isso louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. O povo via a diferença e se animava com a igreja. Enquanto isso, acreditava-lhes o Senhor, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que maravilha isso aí. Quem que acrescentava as pessoas na igreja? O próprio Senhor, o próprio Deus que faz isso. Nosso papel, nós somos apenas ferramentas que têm que estar preparada para essa situação de ir lá, lançar a semente, falar do amor de Cristo, falar de Cristo, para que essa pessoa venha à igreja. Agora, o convencimento é o Espírito Santo que vai estar fazendo. Mas a nossa missão, a missão da igreja, é ir lá e propagar, é ir lá e fomentar o interesse das pessoas lá fora a virem para conhecer a Cristo. Amém, irmãos? Então, ainda falando, né, da missão da igreja, eu falei agora há pouco, né, nós temos essa missão e estarmos preparados para falar, né, do Evangelho de Cristo e trazer essas pessoas ao arrependimento, trazer essas pessoas a Jesus, né, e assim elas acessarem o reino de Deus. Olha que maravilha. Quantas pessoas perdidas aí no mundo, pessoas desesperadas, sem rumo, sem direção, pessoas aí que têm até pensado em tirar sua própria vida, quando já não tiram, né, porque elas acham que a sua causa, o seu problema é grande demais, elas não conhecem um local ou quem pode, né, trazer refrigério ou dar uma direção, e aí acha que não tem outra saída, não tem a quem recorrer e faz até uma besteira, né? Mas nós sabemos aonde nós temos que recorrer na hora do desespero. Nós sabemos e nós temos a obrigação de assessorar, ajudar essas pessoas a conhecer esse mesmo refrigério que nós conhecemos. E muitas vezes a gente pode falar assim, mas às vezes eu tenho a oportunidade de falar com alguém, mas eu não sei o que eu falo, eu não sei por onde começar, né? Mas o Espírito Santo é que vai nos dirigir na hora e vai nos dar a sabedoria, né? Mas se eu estou diante de uma pessoa que está sem rumo, desesperada, eu já vou apontar até uma passagem bíblica para que nós possamos começar uma conversa com a pessoa. É muito importante. Está lá em Mateus 11, 28, 30. Do 28 até o 30. Olha que maravilha, que bênção que o Senhor revelou para nós nesse versículo aí, né? Promessas, carregado de promessas para a gente. Ele fala assim:
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque Mateus 11, capítulo 11, versículo 28 e 30. 28 ao 30. Não? Mateus 11. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Coloca o 28 novamente, por favor. Ali diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele está dando uma ordem. Está cansado? Você está desesperado? Venha até mim. E eu te prometo que eu vou te aliviar. E eu vou te aliviar. Então nós temos que levar, esse é um versículo bíblico que nós temos que ter no nosso coração. Para no momento oportuno nós aplicarmos ele na vida de algum irmão, de alguma pessoa que está desesperada. E ela com certeza vai ser tocada pelo Espírito Santo e vai procurar a Cristo. Vai procurar uma igreja, um local para congregar e aprender mais. E vai haver crescimento, né, da presença de Deus na vida dessa pessoa. E ela vai ser alcançada. E ela vai ser alcançada, vai ter oportunidade, né, de conhecer Jesus e acessar o reino, fazer parte, né, do reino de Deus. Aí no 29 fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. E aqui eu quero pegar numa parte, nessa parte que fala, aprendei de mim. Olha que maravilha. Aprendei de mim. Então, ele manda a gente ir até ele, que ele vai nos aliviar, vai nos dar refrigério, e depois ele fala, aprendei de mim. Onde que eu vou aprender de Cristo? Na igreja, na escola dominical, fazendo algum curso de teologia, eu não sei, mas se você buscar a Cristo, buscar aprender dele, essa é uma ordenança, nós temos que buscar isso. Aqui hoje nós estamos num mini curso de teologia, está estudando Deus. Nós estamos hoje aqui estudando Deus, estudando a palavra de Deus. Então nós temos que buscar, não podemos perder a oportunidade de estar presentes num local onde nós vamos aprender dele. Então, irmãos, não percam a oportunidade de estar na escola bíblica, não percam a oportunidade de estudar na sua casa, de fazer um curso. Você vai achar a melhor forma para você crescer na graça, no conhecimento da palavra. E nós vamos estar dentro da obediência da palavra do Senhor, porque Ele está mandando nós aprendermos dele. E Ele fala, aprende de mim, vem a mim, aprende de mim, porque o meu fardo é leve, é suave. Uma outra marca da igreja, do povo de Deus, uma outra marca do povo de Deus é o amor. Não é verdade? Não podemos falar de igreja, não podemos falar de povo de Deus sem falar de amor. Olha o que está escrito lá em Mateus 22, capítulo 22, de 36 a 40. Vocês estão vendo que hoje só está dando Mateus aqui, né? A bênção, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Alguém perguntou para ele. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este,
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, nós devemos amar os irmãos, né, uns aos outros. É um mandamento tremendo. E para isso, muitas vezes, a gente vai ter que abdicar das nossas próprias vontades, na verdade? Deixar o nosso egoísmo de lado, o nosso egocentrismo de lado. E isso nem sempre é muito fácil de fazer, né? Porque é natural do ser humano. Né? Não, deixa, é a minha vez agora. Né? Esse interesse, não, se você não tiver vantagem, não tem problema, mas eu tenho que ter vantagem nisso daqui. Isso é uma falta de amor. E nós, como cristãos, não podemos refletir essa falta de amor aí fora. É uma marca do povo de Deus. Né? Muitas vezes, vou usar o exemplo de uma fila só para ficar bem claro. Eu estou numa fila e eu estou vendo que tem uma pessoa que tem a necessidade. Eu estou bem de saúde, eu estou tudo bem. Eu estou vendo uma pessoa que teria necessidade de ir na minha frente, mas eu falo, não, o meu tempo é mais importante. Eu também estou com pressa. Né? Às vezes um comportamento inesperado de passar uma pessoa na tua frente, isso demonstra um amor. Isso é uma demonstração clara de amor. Esse é um exemplo que eu trouxe para ficar mais evidente, né? É o que eu estou querendo dizer. Então, são algumas atitudes, né? A tolerância, né, por algumas situações, são marcas, são sinais de amor pelas outras pessoas. Né? Às vezes nós não podemos, na verdade, né, nos tornar pessoas intolerantes. Pelo contrário disso, é isso que o Senhor está falando. Seja tolerante, se for preciso, quando for ofendido, dê até a sua face, dê o outro lado. Isso é uma demonstração clara de amor. Isso é uma marca do cristão. Nem sempre as nossas vontades vão prevalecer. Para haver comunhão não é tão... haver comunhão às vezes é complicado. Só por amor mesmo. Só por amor mesmo. Porque as pessoas, né, temperamentos diferentes, é ser humano, nós somos seres humanos. E aí nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos ajudar nisso. Aí nós precisamos orar e pedir, Senhor, me dá graça para suportar. Me dá graça, me dá entendimento, sabedoria para me calar na hora da irritabilidade, na hora que eu estiver irritado com algo. Me dá sabedoria, me dá o discernimento da hora que eu devo falar. De repente, às vezes, ficar quieto e deixar a sensação de que está perdendo um diálogo, é melhor ficar quieto e deixar a pessoa achar que está ganhando. E aí, no momento oportuno, a gente vai debater sobre o assunto. Então, vem cá, irmãos, vamos acertar isso. Né? Isso, como cristãos, como igreja, nós temos que ter claro no nosso coração. Nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que ter esse entendimento. Buscar isso não é fácil. É só pela misericórdia mesmo. Né? E ter compaixão, né? Se compadecer pelas pessoas, por situações, e poder ajudar, como nós falamos agora há pouco. Vocês estão vendo que são palavras duras, né? Como o Salvador abriu falando, né? Ia ser duro hoje, né? A palavra que ele ia trazer. Eu também replico isso. Não é algo tão gostoso de ouvir, mas a igreja, ela passa por uma peneira, né? Assim, por etapas, a gente vai todos os dias aprendendo, refletindo algo que nós já sabemos, e assim a gente vai aprimorando, vai se corrigindo, né, e o Senhor vai trabalhando nos nossos corações. E no começo a gente estava falando de reino, né, e quando a gente fala de reino, é interessante também a gente saber assim, quando esse reino virá? Fazer uma pergunta, né? Quando esse reino virá? Nós fazemos parte do reino de Deus, né? O Senhor prometeu ir e voltar para resgatar a sua igreja? Sim. Mas quando isso ocorrerá? O Senhor deixou isso registrado na Bíblia. Está lá em Mateus 24, do versículo 3 até o 14. Ele fala lá sobre os princípios, né, das dores. Né? E hoje nós já estamos nesse princípio das dores.
Ali elenca uma série, né, se puder colocar lá para gente, Mateus 24, capítulo 24, versículo 3. Só que de tudo isso que está escrito ali que a gente vai ler, o que eu quero enfatizar é apenas o versículo 14. Mas a gente vai fazer a leitura só para a gente recapitular esse estudo aí. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado em este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Está acontecendo bastante coisa, não está aí? Já? Muita coisa. Mas o que eu quero enfatizar é o versículo 14 mesmo. E será pregado este evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. As outras coisas ali para cima, eu acredito que todos já estão se cumprindo aí nos dias de hoje. Eu, Salvador, o Rony, nós fazemos parte dos Gideões, internacionais, a gente faz distribuição de Bíblias, essas coisas. E nós estamos tendo dificuldade de entregar o Evangelho, a palavra de Deus, nas escolas. Ali, para cima desse versículo ali, estava falando disso. Já tem cristãos sendo executados pela palavra do Senhor, em vários países. Então, o que está faltando, para mim, ao meu ver, é só essa última parte do versículo 14 aí, ó. E será pregado o evangelho e do reino por todo o mundo. Só que também eu vejo que está próximo demais isso acontecer. Por quê? Nós estamos vivendo a globalização, não é verdade? Hoje nós temos a internet, temos o WhatsApp. Acontece uma coisa aqui, se eu tirar uma foto de Salvador aqui agora e mandar lá para alguém que está na China, no Japão, lá do outro lado, é instantâneo praticamente, vai receber lá a informação. Então, são poucos lugares aí que estão faltando conhecer a Jesus. Pelo menos um vídeo a pessoa vai ter oportunidade de ver, o nome de Jesus em algum lugar ela vai ter oportunidade de ver. Então eu creio que está muito próximo esse fim e nós temos que estar preparados para isso. Amém, irmãos? Nesse estudo, sobre a importância da igreja, a gente não pode deixar de falar do julgamento de Deus. Tem que tocar nisso. Cada tópico que eu estou levantando aqui é só um tópico mesmo. Dá para estudar muito sobre cada assunto, aprofundar. Coloca para mim Mateus 25, 31. Vai falar aí do julgamento, da igreja, da humanidade.
Vamos fazer a leitura aí. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Pode passar. Nós vamos fazer a leitura até o 40. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou presos e te fomos visitar? O rei respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aí é totalmente gestos de amor, né, que nós tínhamos falado agora há pouco, não é verdade? Cuidar do irmão, cuidar do próximo, ajudar nas suas necessidades, ou pelo menos não atrapalhar o caminho do próximo, né? Mas vamos continuar a leitura aqui, e é maravilhoso isso daí. No 41, vamos ler até o final. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o fogo eterno, irmãos, preparado para o diabo e os seus anjos. Próximo. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixasses de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixasses de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna, irmãos. Olha que bênção, né? Vale a pena perseverar, não vale? Vale a pena, porque um dia nós vamos estar diante do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vale a pena o esforço. Vale apenas eu sair da minha casa e vir numa escola bíblica, vir a um culto, me fortalecer. Vale a pena eu me reunir com o irmão para orar, levar a palavra a um irmão, orar por ele. Vale a pena, irmãos, terá uma recompensa para nós. Nós não estamos aqui brincando de igrejinha. Nós não podemos pensar: eu vou na igreja hoje, cumprir aquela tabela, né? Eu vou achando que nós temos que viver realmente a palavra. O Senhor, Ele dá todas as direções para nós ali. Nós fomos olhando, lendo. O Senhor está dando todas as ordens, ensinando o caminho. Eu não posso pegar essas informações que o Senhor nos dá, coloca no nosso coração e não praticar isso. Não praticar. Amém? É fácil sentar a ouvir, é fácil talvez até conhecer a palavra, saber como que ela funciona, o que está escrito, saber os preceitos, mas é difícil praticar. Nós só conseguimos isso quando com a ajuda do Espírito Santo. E nós só teremos o Espírito Santo à medida que nós nos prostrarmos mesmo. Sentarmos, né?
junto às águas, orar, conhecer a palavra, estar junto com os irmãos, nos fortalecer. E aí, para finalizar, eu queria só colocar Mateus 28, de 18 a 20, que fala da grande comissão, né? Grande mandamento do Senhor para nós, para a igreja, o povo dele. Nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos acovardar, deixar para depois, né? Às vezes a gente tem conhecimento que tem uma pessoa perdida, aprisionada pelo diabo, desesperada, doente, precisando de uma visita, de uma oração, e nós não vamos lá. Porque meu egocentrismo não deixa, porque o meu interesse tem que prevalecer. Não, depois eu vou lá, porque agora eu tenho isso. Depois eu vou lá, porque agora eu tenho aquilo. Não é isso que o Senhor nos ensina na sua palavra. E aí nós devemos perseverar, nos esforçar para cumprir a palavra, irmãos. E quando eu falo isso para vocês, eu sou o primeiro que apanha. Tá bom? Eu sou o primeiro que apanha. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Pode passar? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E aí está o id do Senhor. E Ele não manda a gente sozinho lá. Ele não manda a gente lá no inferno, lá no reino das trevas, para pregar, para fazer a obra dele sozinho. O Espírito dele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Então nós temos e devemos ter a coragem de ir. E nós seremos abençoados e as pessoas serão abençoadas. E as pessoas serão salvas através de nós. Missão da igreja concluída com sucesso, não é verdade? Se a gente fizer isso, e o nome do Senhor será exaltado, engrandecido, será glorificado. Aleluia, irmãos. Então, o que eu tinha preparado para hoje é isso. Né? Tá cedo, mas o que o Senhor tinha colocado para eu refletir com os irmãos é sobre isso. O que eu falar daqui para frente talvez seja para mais. E eu não quero correr esse risco. Amém? Quero abençoar vocês, dar um desejo, né, um domingo abençoado, um culto maravilhoso à noite. Não poderia estar presente devido ao trabalho, mas os pastores estarão e o ator principal, o protagonista, estará presente, que é o Senhor Jesus. Amém? Quero passar a palavra